Estamos falando e primeiro eu gosto de falar meus textos proféticos. Nós tivemos 2 problemas nas últimas transmissões que foram solucionados, mas assim, por isso que o ao vivo para mim é bom, porque não tem texto. Como a vida não tem texto, a gente tem que seguir e não tem aquela velha história. A gente só espera baixar o pano e receber ou não os aplausos. Antes de apresentar meu queridão, que é o entrevistado de hoje, eu sempre gosto de dar uma palhinha em algumas situações. Eu tenho que parar de reclamar, eu tenho que parar de jogar a culpa no outro, eu tenho que assumir as minhas responsabilidades e achar que o mundo está todo contra mim, não é assim que funciona. Eu deixo para amanhã, alguns bordões que eu vou repetir, eu deixo para amanhã, quando meu filho crescer, eu deixo para amanhã quando eu me aposentar, eu deixo para amanhã quando a minha filha casar ou terminar a faculdade, e eu deixo para amanhã quando eu não tiver mais nenhuma perspectiva de vida, e quando na minha aposentadoria o que me resta é sentar e esperar a morte, que não é isso. Então, assim, vamos parar de deixar para amanhã e vamos deixar de culpar o outro. As coisas acontecem porque eu permito. Mas fulano se atravessou na minha vida. Não. Fulano se atravessou na tua vida porque tu permitiu. Ninguém entra na tua vida sem tu permitir. Isso eu estou falando quase 90%. Existem raras exceções assim. Porque eu não fui à festa, porque fulano vai à festa sozinho. Porque eu não vou fazer academia, porque eu não tenho parceria. Mas é tu que quer fazer academia. É tu que quer correr. Tu não precisa botar outra pessoa. Porque tal festa eu não vou, porque a pessoa não vai. Mas vai sozinho. Existe uma lei, uma regra que diz: tu nasce e morre sozinho. Então, assim, vamos parar de protelar as coisas, porque a vida não espera. Ela não vai esperar o teu filho crescer, a tua filha casar, não vai esperar tu te aposentar. Porque, como eu disse no último programa, eu acho que foi no último programa, o amanhã pode não vir acontecer com a gente. E essas coisas estão se tornando, e sempre desde o começo do mundo se tornou muito presente. O amanhã pode não vir a acontecer. Então, assim, ninguém tem culpa dos erros da minha vida, dos tropeços da minha vida, dos apertos da minha vida, dos relacionamentos que não deram certo na minha vida. Então, assim, quem sabe de mim sou eu dependo de mim, porque eu não posso tirar responsabilidades no próximo. E eu falo isso, e vou repetir de novo, não tem relação com a situação que o mundo está passando. Eu sempre pensei assim, só que agora, essa situação, o programa, eu tenho a liberdade de expressar como eu vejo as coisas. Quem me conhece sabe como eu vejo o mundo. Não foi essa situação. É a minha experiência de contato com o público no dia a dia, de conversar com as pessoas e ver que alguma coisa está acontecendo e outras estão se tornando repetitivas. Então, assim, não deixa para amanhã. Não espera por fulano, por doutorano. Fazendo ou não fazendo, a vida vai passar. Tu correndo ou não correndo, a vida vai passar. E ela não quer nem saber se tu ficou parado, se tu correr. A vida é o que menos se preocupa contigo. Ela só quer fazer a parte dela. Falando nisso, então, agora chega de delongas e eu vou apresentar o meu queridão Bruno. Né? Nós vamos falar, o Bruno é um ativista. E quando eu falo em ativista, pessoal, eu sou um ativista. Tu levanta a bandeira. Eu não sou obrigado a levantar a bandeira de nada. Eu posso ser um ativista dentro da minha casa. Eu posso brigar em silêncio, lutar em silêncio por uma causa. Eu, Júlia, acredito nisso. Eu não preciso ir para a rua, levantar bandeira, quebrar e fazer acontecer. Eu não preciso defender meio ambiente, eu não preciso defender gay, negros, mulheres, animais, ir para a rua e fazer. Não.
sutilmente fazendo com que as pessoas, no dia a dia com que eu converso, comecem a mudar a opinião, a mente sobre tal assunto, sem força barra. Então, eu chamo o Bruno de ativista, a quem eu tenho uma admiração muito grande, e sem modéstia, eu acho o Bruno uma pessoa muito inteligente. Quando eu me aperto em tudo, e ele sabe que é assim, e coisas realmente que eu não sei. Quando eu não sei, eu sou descaradamente, vou lá e pergunto para a pessoa. Mas ele é uma pessoa extremamente hiperativa até demais, tem que dar um grito, porque ele não para de falar. Não para. Calma, Bruno, para, deixa eu falar, deixa eu respirar. Porque é dele essa coisa assim, de movimento. Não sei se não é do signo do ar, não, mas dele assim, é muito parado. Mas tudo bem. Então, nós vamos agora. Não foi programado, gente, aliás, nada programado. Nós vamos falar de um tema que nunca foi moda, que é um tema, eu posso dizer, atemporal, porque tem coisas que é modismo, moda e tendência, isso nunca foi moda. LGBTQI+. E outro dia eu vi uma frase que eu sigo umas pessoas simpatizantes, eu vou usar uns termos, e alguém falou uma tal de sopa de letrinha e eu achei aquilo muito pejorativo. Porque eu vi que também, de uma certa forma, indiretamente eu também era uma pessoa preconceituosa, porque a pessoa colocou assim, não tem mais letra para botar para designar esse povo. Aí eu me perguntei, de que povo ele está falando? De Marte, será? Porque esse povo não faz parte do Brasil. Quer dizer, gays, lésbicas, trans, são de que planeta final para esse povo? Para os heteronormativos, né? Aprende essa palavra com o Bruno. A gente paga imposto, a gente se mata para fazer uma faculdade, nós somos profissionais excelentes. O turismo gay é o que mais dá no mundo, pena que alguns países não se acordaram para isso. Nós não somos promíscuos. A doença está aí, o HIV não é mais o câncer gay. Aliás, o câncer mata bem mais do que o HIV. Continua matando. Não digo nem como se a população, vou chamar de população, e o Bruno que me corrija depois, como se a população fosse animais. Continua matando, como se a gente não fizesse parte, fosse uma aberração ainda em pleno século XXI. E hoje eu estava conversando com uma aluna sobre uma situação que aconteceu, que não é o caso. Ela diz, eu não consigo entender. Eu não consigo entrar na mente ou me passar por alguém que mata gays pelo mundo, porque não tem sentido. Então, assim, eu vou usar uma frase que eu li há muitos anos. Somos milhões, acostumem-se com isso. Nós estamos em toda parte. E nós não estamos querendo anular a heterossexualidade das pessoas. Nós não queremos colocar goela abaixo a nossa sexualidade. A gente só quer ser respeitado. Em qualquer nível, em qualquer direção, a gente quer ser respeitado. Bruno, meu querido, te apresente, eu já vou fazer uma pergunta. O que ainda está faltando para que essa sexualidade ou homossexualidade ainda possa ser plena numa sociedade que ainda nos condena? Ou seja, temos que lutar ainda muito. Contigo a palavra. Então todos conseguindo me ouvir direitinho? Sim.
Então, boa noite, Julinho, obrigado pela oportunidade, a Carla, Claudinho, toda a equipe do Tendência. Acho que é sempre uma honra, né, ter uma oportunidade de estar debatendo temas tão importantes, né, do nosso cotidiano. E a pauta LGBT, LGBTQIA+, como queiram, né, chamar, eu acho ela é fundamental, porque se a gente pensa um outro modelo de sociedade, se a gente pensa uma sociedade de fato verdadeiramente livre, laica, e que respeite um ao outro, a gente perpassa também para nossas identidades, sexualidades. Eu acho que, como tu estava falando, eu acho que a gente tem um caminho muito longo, muito já se percorreu, né? Muito já se avançou. Mas se a gente pegar uma perspectiva do dito mito fundador, na verdade, enquanto movimento mesmo, de Stonewall para cá, né? Há 52 anos atrás, nós avançamos em muitas conquistas de visibilidade, direitos importantes, significativos, em especial nos últimos períodos aqui no Brasil, nos governos populares, né, do Partido dos Trabalhadores, mas a gente ainda vive os mesmos cenários de lá de Stonewall. Ainda os nossos corpos são negligenciados, as nossas identidades são totalmente negligenciadas e principalmente condenadas, né? Nós estamos, o Brasil é o país que, infelizmente, com toda essa diversidade, com todo esse conjunto de culturas e identidades, ainda é o país que mais mata LGBTs em todo o mundo, né? É o país que, em especial, a população trans e de travestis, né? Então, e ao mesmo tempo, é o país que mais consome a pornografia trans no mundo todo. Então, há uma esquizofrenia nesse pensamento, nesse processo social. Se a gente pensar um processo civilizatório, nós, enquanto sujeitos e sujeitas, muito advindo, e eu acho que tu falou muito bem, aqui ninguém é contra o heterossexual, ninguém aqui é contra o homem, e ninguém é contra a mulher hétero, e sim contra a heteronormatividade, esse sistema patriarcal que condena, que modela um modelo de sociedade que existe, mas ele não é único. Existe uma diversidade, né, de segmentos, de realidades e vivências que precisam ser respeitadas e precisam estar na ordem do dia quando a gente pensa em política pública, quando a gente pensa nesse outro modelo de sociedade. E eu acho que a gente estava caminhando nesse sentido, apesar que ainda não conseguimos romper com dados, por exemplo, até hoje nós não temos uma entidade, uma esfera, seja a nível federal, estadual ou municipal, que nos contabilize. Não existe nenhuma, o IBGE não nos contabiliza, nós não temos dados estatísticos, e a gente sabe que quando a gente pensa política pública, tu precisa de dados, precisa entender aonde estão, quantos somos e quais são as nossas demandas, para que a gente possa pensar, né, políticas que dê conta de atender essas demandas, que de fato promovam a inclusão. Acho que a gente teve um debate muito importante na questão da educação, que para mim é um dos pilares fundamentais, uma arena de disputa central para pensar esse modelo de sociedade. E ainda a gente estava caminhando para isso, para incluir, inclusive, gênero e sexualidade nas escolas, né, na temática, ou se debater essa temática, e os setores que eu chamo, né, a bancada BBB, do boi, da Bíblia e da bala, principalmente da Bíblia, não no sentido que aqui ninguém está condenando religião de ninguém, mas muito pelo contrário, estamos dizendo que essas religiões neopentecostais, que são alicerçadas num projeto de sociedade, e automaticamente o seu projeto se sobrepõe a uma ideia de ódio sobre certos sujeitos e sujeitas, e isso vem nos matando. Porque aqui eles inventaram, no último período, uma ideologia de gênero, como se fosse debater temas como este, fosse estar formando os novos LGBTs. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, a maior mentira que eles puderam inventar. A gente viu no último processo eleitoral, era mamadeira de piroca, era kit gay, e nenhum ser humano deste Brasil, né, nenhum sujeita viu isso. Isso era uma maior fake news que inventaram sobre os nossos corpos, porque nos colocaram como alvo, como sempre fizeram. E eu acho que hoje, nesse projeto que hoje, né, enfim, governa este país, isso está muito nítido, qual é o nosso papel. E nos colocaram como alvo, mas a gente precisa ser os principais agentes dessa resistência. E não só resistir, revidar, né? Revidar não no sentido agressivo,
mas é fazer um enfrentamento político e social, entender que as nossas vidas importam, e nós estamos em todos os espaços, como tu mesmo colocou. Nós somos trabalhadores e trabalhadoras, nós vivemos essa sociedade em conjunto, né? Queiram aceitar ou não aceitar, mas isso existe, e é preciso de ter atenção e respeito por essas identidades, que não são novas, a gente sempre existiu, como mesmo falou, não é moda, não saiu, entrou, saiu de moda, nós existimos, nós somos sujeitos de direito e merecemos uma cidadania plena. Então, acho que a gente tem uma luta muito grande, primeiro é derrotar esse projeto que está aí, do ódio, ele está dando a morte, pensado genocida. O segundo ponto é avançar com um debate social dentro da sociedade e também dentro do parlamento, para que a gente consiga garantir políticas que nos dê condições de melhores qualidades de vida. Não aceitamos mais pessoas, nossos irmãos e irmãs travestis, principalmente, não passarem dos 35 anos. Não podemos mais aceitar isso. Queremos vida plena e garantia de uma qualidade de vida que nos garanta realmente viver, realmente ter direitos. Ô, Bruno, uma coisa agora que tu falou, daí conforme a gente vai conversando, vem as perguntas. Na Grécia Antiga e na Roma Antiga, né, tinha os acompanhantes, que tu sabes, na história, meninos, né? Eu não sei em que época do tempo o termo homossexual começou a ser usado, ou gay começou, não tenho esse conhecimento. Mas, assim, ó, o que eu percebo, assim, ó, inclusive, assim, coisas que eu lembro de tios, enfim, vou te citar, porque já que é um programa mais adulto, até por causa do horário, não tinha o termo gay. Tu é novo, tu é bem mais jovem que eu, mas tinha, assim, o puto, o viado, o queima-rosca, paneleiro, era um termo que se usava muito dos antigos, engole espada. Aí eu converso com meus amigos héteros, eu vou botar uma pulga atrás da orelha das pessoas agora. Esse é o tema, assim, eu ainda vou fazer uma área de especialização só nisso. Eu não gosto de viado, mas eu adoro uma trans, mas eu não sou gay. Eu digo, tá, mas e aí? Não, eu não gosto de homem. Eu só saio com trans. Eu digo, tá, mas qual é? Uma trans com transgenitalização, uma trans que não fez mudança. Não, uma trans que não fez mudança de sexo. Tá, qual é a diferença? Eu digo, daí, tu é hétero, gay sou eu. E daí fica aquela pergunta, isso é fetiche, isso é a tara das pessoas, a psicologia diz que é uma homossexualidade enrustida, vamos usar esse termo, para não ofender todos os héteros. Eu, no meu ponto de vista, sinceramente, eu acho absurdo, como eu disse no outro programa, nada mais me surpreende se tu fica com homem, fica com mulher, se fica com 2, com 3, com 4, claro, tirando as aberrações do sexo, para mim tudo é válido. Mas, assim, eu também te digo, e isso é um fato na nossa cidade, sempre que eu me refiro a algumas coisas na cidade ou a nível mundial, sempre que tem a oferta, tem que ter a procura, né? Sim. E aqui tu sabes que tem várias pessoas da comunidade LGBTQI+, fazendo programa, inclusive essa pandemia toda afetou, inclusive, isso. E quem nos procura é os mesmos que atiram pedras, né? Falando tudo isso, eu quero te fazer uma outra pergunta sobre esse ponto de vista meu. Uma época eu fazia voluntariado no GAP em Porto Alegre, porque sempre me chamou a atenção não essa situação de vitimismo da população LGBTQI+, mas de direito mesmo. E lá a gente tinha curso, tinha aula no jurídico, enfim. E eu lembro que na época tinha situações lá que a polícia batia mesmo, dava o chamado, dava pau nos travestis de quadra,
E daí tinha que chamar o jurídico do GAPA, né? Só que com o tempo eles tinham uma carteira, porque para não ser considerado vadiagem, né? Hoje eu acho que não tem mais nem crime de vadiagem em código. Eu não sei se tem conhecimento. Tem algum apoio aqui em Tramandaí sobre isso? Pelos profissionais da noite? Então, Júlio, isso, acho que tu levantou vários elementos bem importantes, assim, da gente refletir, né? Primeiro, eu vou pegar um gancho um pouco nessa tua, na tua contextualização. Primeiro, a homossexualidade, não enquanto homossexualidade, mas entender essa relação entre pessoas do mesmo sexo, isso é histórico, porque isso é da humanidade, né? O que não se tinha era o entendimento desse processo, porque isso era dado até porque as configurações sociais na época eram muito diferentes. Ela era alicerçada em outros valores, por exemplo, né? E com a vinda, principalmente a ascensão de Roma e também do cristianismo como um todo, aí que se colocou essa diferenciação, aonde, na verdade, antes não era gay, né? Não era homossexual, mas era pederasta. Inclusive, era um crime de ódio, aonde tu morria por esse crime, né? Porque era condenado, reforçado, né? Esse ódio, enfim, né? Em cima das pessoas que tinham ações sexuais, por exemplo, relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Então, dali em diante, a partir desses demarcadores, constrói essa sociedade patriarcal, né? Cis heteronormativa, que nos condena até hoje, né? Que nos diferencia nesse sentido a partir desse demarcador sexual. O que eu acho que é importante a gente pensar? Que esse processo ele está tão enraizado, ele vem reafirmando no processo educacional, como eu estava falando anteriormente, a partir dessas vivências que essas exclusões acontecem, né? Que a gente é colocado como outro, como algo minoria. Eu também não gosto desse termo de minoria, por exemplo, porque, como eu falei anteriormente, a gente não tem um dado de quantos somos, nós somos homens, mulheres, brancos e negros, entendeu? Existentes nesse Brasil. Então, a gente pode, quando vê, somos maioria da população. Talvez minoria representativa hoje dentro dos espaços políticos, mas nós não podemos dizer que somos minorias populacional. Acho que isso não cabe para nós, enquanto a gente não tiver um dado. E eu acredito também que todo esse processo de estigma em cima dos nossos corpos, principalmente, como tu falou anteriormente, da questão da peste gay, como se fosse o HIV, AIDS, enfim, todas as DSTs, né, fossem culpas dos e das LGBTs. Isso é uma mentira, né? A gente sabe que grupos de risco não existem mais, somos todos grupos de risco quando se trata dessas doenças, né? Então, acho que isso é importante a gente registrar, né? Porque a gente vem num processo, pensa bem, que até então, além do estigma de nós sermos aberrações sociais, a gente até 1990, na verdade, no Brasil, um pouquinho antes, 87, né, quando se tira do INAMPS, ou 90, se tira homossexualismo, né, que era considerado uma patologia, a gente tinha um CID, sai da Classificação Internacional de Doenças. Quando cai, tem essa queda, ela automaticamente assim, avançar numa questão, agora eu posso conseguir direitos, porque eu não sou mais uma patologia. Entende? Então, é todo esse processo, né? Então, o que acontece? Esses desejos, daí só para concluir nessa tua pergunta, sim, todos esses desejos, frustrações, né, enfim, que são colocadas à margem, a nossa sociabilidade sempre foi na margem, sempre foi na pista, sempre foi no parque, sempre foi no banheiro, no shopping, ou em qualquer lugar divergente da sociedade, ou aberto, porque a gente não tinha direito, e não tem ainda, hoje melhor, mas ainda muito aquém, de fato, viver a nossa sexualidade, viver os nossos amores e afetos. Então, acontece justamente como tu falou, aquele mesmo desejo, aquele mesmo sujeito que te condena de dia, é o que muitas vezes de noite te procura, né? E, infelizmente, por falta dessa exclusão, por conta dessa exclusão, principalmente de não acesso ao mercado de trabalho, de não ter qualificação, muitos de nós não conseguimos, muitas vezes, acabar o ensino médio, acabar o colégio, e quem dirá entrar numa faculdade ou numa pós-graduação, acaba se sujeitando às diversas realidades que o capitalismo nos coloca, né? Que a gente vai, por exemplo, aonde o meu sustento é o meu corpo, e eu vou ter que vender ele. Aí está sendo sujeitas a todos os tipos de violências possíveis.
Isso é muito complicado. E daí tu traz uma realidade de Tramandaí, que não é só de Tramandaí, são de diversos municípios. Mas o que eu acho que fica como tarefa, ou, né, enfim, para que outros e outras LGBTs se organizem. A gente precisa de uma associação, a gente precisa de uma entidade que dê conta de atender essa nossa população. Tanto a nossa população hoje, travestis transexuais que estão na rua, fazendo seus programas, enfim, ganhando a sua vida, tanto aqueles e aquelas LGBTs da periferia que não conseguem o acesso, quem dirá se muitas vezes se assumir enquanto LGBT. A gente precisa de uma entidade que o poder público atente a isso também, criando políticas públicas que garantam o acesso à educação, uma educação inclusiva, que garanta acesso ao mercado de trabalho, que garanta a qualificação para que esses sujeitos e sujeitas LGBTs possam ter acesso. Garanta, por exemplo, uma atenção psicossocial. A gente precisa, a nossa saúde mental também está em jogo. Principalmente, a gente precisa garantir no município, por exemplo, um ambulatório, alguém que trate a questão da transexualização, de um processo que tenha acompanhamento real, pessoas que vivem, que possam atender, que são especializadas nisso, porque senão fica à mercê a própria transexualização desses sujeitos, né, das pessoas trans, travestis, transgêneros, acabam sendo de experiências de uma para outra, né? Não é algo clínico, algo acompanhado, algo que, de fato, é medicado corretamente. Então, isso é muito complicado. A gente tem uma ausência hoje dessas políticas aqui no município, e que a gente precisa, no próximo período, né, se organizar para que isso mude essa realidade e que daí a gente possa também pensar em ocupar também os espaços de poder e decisão, como um legislativo municipal, como um executivo municipal, colocando esses sujeitos para debater esses temas, não só esses temas, que eu acho que é muito importante registrar aqui, e encerra minha contribuição, no sentido assim, que LGBT não fala só de sexualidade, LGBT não fala só de identidade de gênero, LGBT fala de saúde, fala de educação, fala de acesso, fala de habitação, moradia. Então, todos esses processos, a política ela precisa ser transversalizada. A gente precisa ter todos esses recortes para que, de fato, a gente consiga uma política pública que atenda às nossas demandas, mas que, de fato, qualifique a nossa sociedade como um todo. Eu estou lembrando agora, Bruno, que faz um mês eu tive uma situação aí, e a pessoa que disse essa frase, né, numa situação que eu não posso citar a pessoa aqui, a pessoa é hétero, e uma pessoa que trabalha com a lei. E daí, numa palestra, a pessoa disse: vocês já tentaram registrar um BO na delegacia? Que a pessoa disse: nós não estamos preparados. Era uma outra situação, mas a gente, na hora do depoimento lá da pessoa, entendeu o que ele quis dizer. Ou seja, uma mulher que é estuprada, abusada, numa delegacia exclusivamente feminina, porque deve ter não sei quantas escrivãs aqui em Tramandaí, um homossexual nem vai, um travesti não vai registrar o que não vai, continua aquelas dores anônimas e continuam tratando como se não existissem, e vou voltar a repetir, eles só existem na quadra, e geralmente muitos são pessoas que contribuem, que tu sabes que contribuem, vou repetir, nós não somos a marginalha, nós não somos a... Entendeu? Como tem héteros dos dois lados, tem gays dos dois lados, também não vou fazer uma utopia aqui. Então, assim, teve uma época, parece, uma delegacia da mulher, um departamento dentro de uma delegacia, eu tive pouco conhecimento. Então, assim, quando até tu não consegue que a sociedade, a tua sociedade, eu vou falar na realidade, porque é da onde a gente mora, te chegar como um igual, e daí eu caio numa outra situação, quer dizer, que muitos me dizem assim: mas eu pago imposto também. Né? Eu sou gay, não importa, eu sou profissional de sexo, mas eu pago imposto porque eu tenho a minha casa e eu não sou reconhecido. Aí a gente cai naquilo, então, que na realidade existe ainda uma grande separação no século XXI,
que aquela coisa de o preconceito não existir é uma coisa meio velada, vamos dizer assim, porque, na realidade, todos os dias estão batendo na nossa porta. E vou te citar uma coisa. A gente tem que tirar o conceito, vou puxar para o meu lado agora. Uma época, eram só gays que eram cabeleireiros. As pessoas têm que parar com isso. Que só gay que é ligado em moda, que só gay que gosta de cremes para o rosto, de perfumes maravilhosos, que pena, né? Ele é tão lindo, mas é gay. Essas frases prontas que a gente vê, e daí eu vou responder, mas se a pessoa fosse feia, também não ia te pegar, né? Tem outra coisa, tem outro sentido, aí vamos rir um pouco. Então, assim, estou falando isso porque tu me conhece, e é uma coisa, assim, que por mais otimista, eu tenho que ser muito realista também. Nesse exato momento, alguma pessoa aí da comunidade está sendo machucada, e a gente sabe que nesse mundão, não estou falando nem a nível de Brasil, estou falando a nível de mundo, tá? Teve agora 3 países que tiveram que se retratar. Hungria teve que se retratar, parece, porque senão ela teria alguns embargos, porque ela não permitia alguns direitos gays, ou tipo de literatura nas escolas, era alguma coisa assim. Aí eu fico pensando, nós em pleno século XXI, e países que para mim são muito desenvolvidos, pensarem isso aí, o que sobra para nós no Brasil? É isso, Julinho, mas eu acho que tu traz, assim, elementos importantes. Eu acho que está no fim também da nossa chamada, né? Eu acho que pelo menos deu um avisozinho aqui, mas só para tentar contribuir, eu acho que é muito importante o que tu diz, porque, por exemplo, a questão da violência, né, principalmente a LGBTfobia, tem gente que fala, mas por que vocês querem segmentar, querem dividir? É até porque a motivação, né, diferente de um homicídio normal, onde vai lá, mata, que é uma atrocidade, uma tragédia, não só nos matam, desconfiguram a nossa imagem e identidade. O crime de ódio é expressado no corpo da vítima. Por isso a LGBTfobia mata, e ela é crime. Hoje a gente conseguiu avançar. Hoje a gente conseguiu colocar a LGBTfobia equiparado ao crime de racismo, né? O crime motivado pelo ódio. Mas ainda há uma dificuldade muito grande de fato, instrumentalizar isso no intuito de prevenir, né? Hoje a gente está falando da delegacia, a delegacia, muitas vezes, muitos se recusam a ir na delegacia por sofrer duplamente uma violência, né? Chega já na rua ou em algum fato e vai na delegacia registrar até pouco tempo atrás, assim, mas nem existe isso. Ou o próprio escrivão, a escrivã, tentam fazer, tipo assim, te dizer assim, mas foi isso mesmo, foi só uma agressão, enfim, tentar desmistificar essa ideia da LGBTfobia. Não deixem de registrar, gente. Registrem e peçam. Quero que conste LGBTfobia. Se vai passar, não cabe ao escrivão ou escrivã, vai ao juiz, justamente para isso. Existe isso, essa instância. Então, não deixem desqualificar o crime de vocês, não deixem desqualificar a opressão que vocês estão sentindo. Então, acho que é muito importante isso, Juninho, e eu acho que essa temática cabe muitos outros debates, né? Eu espero ter outra oportunidade também, mas que a gente possa avançar. E a gente só vai conseguir avançar e derrotar esse projeto aí se a gente tiver unificadas aí, e garantindo cada vez mais ampliação desses espaços, para que a gente possa debater com mais seriedade e na